O Omen, ou em português Homem-Coruja, é um criptídeo do folclore moderno britânico, frequentemente comparado ao Mothman. A lenda surgiu na vila de Malnan, na região de Cornualha, na Inglaterra, e descreve uma criatura humanoide com a aparência de uma coruja gigante, com asas enormes e olhos vermelhos brilhantes. A história começou em 17 de abril de 1976, quando duas meninas chamadas June e Vicky Mellin disseram ter visto uma criatura voando sobre a torre da igreja de St. Malnan e St. Stephen. Elas relataram que o ser tinha cerca de 2 metros de altura, asas largas, garras afiadas e emitia uma sensação de terror. O caso foi divulgado pelo pesquisador e artista Tony Doc Shields, que ajudou a popularizar a lenda. Nos anos seguintes, outras pessoas afirmaram ter visto o Omen na mesma região. Algumas testemunhas disseram que a criatura permanecia empoleirada na torre da igreja ou voando silenciosamente sobre a floresta próxima. Em muitos relatos, os seus olhos vermelhos eram um detalhe mais marcante. Apesar dessas alegações, muitos pesquisadores acreditam que os avistamentos podem ser explicados por corujas das torres ou até mesmo por corujões europeus, que são aves que vivem na região e podem parecer muito maiores em condições de pouca luz. Outros sugerem que a história pode ter sido um elaborado boato criado por Tony Shields, que é conhecido por promover histórias envolvendo monstros e fenômenos misteriosos. Hoje em dia, o Omen é considerado uma das criaturas mais famosas da criptozoologia britânica. Embora nunca tenha sido comprovada a sua existência, a lenda continua atraindo turistas, investigadores do paranormal e fãs de histórias de mistérios, sendo frequentemente comparado ao famoso Mothman devido à semelhança em sua aparência e nos relatos de avistamentos. O lobisomem brasileiro é uma lenda urbana moderna que ganhou fama na internet após a divulgação de uma suposta fotografia registrada por uma câmera de segurança em Ceilândia, no Distrito Federal. A imagem mostra uma criatura humanoide de grande porte com um corpo musculoso, com pernas longas, uma cauda e a cabeça semelhante de um lobo ou de um cachorro. Apesar do seu suposto avistamento, não há evidências científicas de que a imagem mostra um animal desconhecido, e muitos acreditam que ela possa retratar um animal comum fotografado em um ângulo diferente, uma pessoa fantasiada ou até mesmo uma montagem feita para viralizar na internet. O caso também faz referência ao folclore brasileiro do lobisomem. Segundo uma das versões mais conhecidas da lenda, o sétimo filho, homem de um casal, estaria destinado a se transformar em um lobisomem. Em algumas regiões do Brasil, acredita-se que a transformação ocorra nas noites de sexta-feira, especialmente durante a quaresma ou em uma noite de lua cheia. Nessas histórias, a criatura costuma vagar por estradas e áreas rurais até voltar à sua forma humana no amanhecer. Além da fotografia de Ceilândia, existe também outros possíveis avistamentos do lobisomem brasileiro. Entre eles estão o caso ocorrido em Tauá, no Ceará, em 2008, no qual moradores afirmaram que uma criatura metade de homem, metade lobo, atacava rebanhos e invadia propriedades. E outro em São Cepé, no Rio Grande do Sul, em 2009, uma mulher relatou ter sido atacada por um animal grande que caminhava sobre duas patas. Nenhum desses episódios foi confirmado por investigações ou provas concretas. No fim, o lobisomem brasileiro é considerado uma combinação entre o folclore tradicional brasileiro e as lendas modernas da internet. Embora a história desperte curiosidade e continue sendo compartilhada entre fãs de mistérios e criptídeos, ela permanece sem qualquer comprovação e é tratada como uma lenda urbana contemporânea. O Grey Alien do 4chan é o nome dado a uma suposta fotografia de um alienígena que surgiu em 21 de novembro de 2018 no fórum 4chan, mais especialmente na seção de fenômenos paranormais, que é conhecido como Board X. A imagem rapidamente chamou a atenção de milhares de pessoas e se tornou uma das fotos de ETs mais conhecidas da internet. Segundo o autor da postagem, ele estava trabalhando em um carro por volta das 23 horas quando ouviu um forte barulho na parte da frente do seu veículo. Pensando que fosse um guaxinim ou qualquer outro animal, ele resolveu tirar uma foto com o flash para assustá-lo. Quando viu a imagem, ele percebeu que havia registrado uma figura humanoide alta muito parecida com um alien. Ele afirmou que ao ligar a lanterna logo em seguida, a criatura já havia desaparecido. Comparando a fotografia com o carro e a parede ao fundo, ele estimou que o ser teria cerca de 2 metros de altura. Na postagem, ele perguntou aos outros usuários se aquilo poderia ser uma brincadeira ou se realmente havia fotografado um extraterrestre. A criatura da foto lembrou
lembrava bastante o estereótipo clássico dos Grey Aliens, um ser de pele acinzentada, cabeça grande e corpo magro. No entanto, ele apresentava algumas diferenças. Os seus olhos parecem possuir íris e pupilas visíveis em vez de serem completamente pretas, e a sua altura é muito maior do que normalmente é atribuída aos Greys. A publicação gerou uma enorme repercussão. O tópico original recebeu mais de 400 comentários, com centenas de participantes debatendo se a imagem era verdadeira. Pouco tempo depois, ela foi compartilhada em outras comunidades como o Reddit e outros fóruns dedicados a OVNIs, onde continuou alimentando as especulações. Apesar do interesse, diversos usuários analisaram a fotografia e concluíram que ela provavelmente é uma farsa. Foram levantadas hipóteses de que o suposto alien seria uma escultura, uma pintura, um recorte ou uma imagem manipulada digitalmente com Photoshop. Mesmo sendo considerado falso, o Grey Alien do 4chan continua sendo lembrado como um dos maiores mistérios e virais envolvendo supostas fotografias de extraterrestres na internet. O Intulo é uma figura lendária do folclore dos povos Zulu e Xhosa da África do Sul. Ele é descrito de forma muito vaga como uma criatura semelhante a um homem-lagarto, possuindo características humanas misturadas com o traço de um grande réptil. Como existem poucos relatos detalhados sobre sua aparência, a sua imagem varia bastante entre diferentes representações modernas. Segundo a tradição, a história do Intulo está ligada à origem da morte entre os seres vivos. O deus criador Unkulunkulu pretendia inicialmente conceder a imortalidade aos humanos e enviou um camaleão chamado Lum Uaba para transmitir essas mensagens. No entanto, o camaleão era muito lento e distraído durante sua viagem. Antes que ele chegasse ao seu destino, Unkulunkulu mudou de ideia e decidiu que todos os seres vivos deveriam morrer algum dia. Simples assim. Para levar essa nova mensagem, ele enviou o Intulo, que é um veloz homem-lagarto de cabeça azul. O Intulo chegou primeiro e anunciou que tanto homens quanto animais estariam sujeitos à morte. Quando o camaleão finalmente chegou com a mensagem da imortalidade, já era tarde demais. Por isso, a mortalidade passou a fazer parte da existência humana. Devido a esse papel na lenda, o Intulo é visto pelos Zulus como um símbolo de mau agouro. Acredita-se que a aparição de um lagarto azul associado ao Intulo dentro de uma casa seria um presságio de desgraça, doença ou morte iminente. Na criptozoologia moderna, alguns entusiastas especulam que o Intulo poderia representar uma antiga espécie desconhecida de lagarto humanoide, mas que não existe nenhuma evidência científica que sustente isso. Essa interpretação é uma releitura contemporânea do mito, enquanto a tradição original o trata como uma figura simbólica do folclore usada para explicar por que os seres vivos são mortais. O Homem de Fumaça é um suposto evento paranormal que descreve o encontro de uma figura humanoide formada inteiramente por fumaça escura. Segundo a história, a testemunha afirmou ter visto uma silhueta humana composta por uma fumaça densa e negra. A entidade não possuía características faciais bem definidas, mas tinha um formato claramente humano. Ela parecia se mover de forma silenciosa e antinatural, como se deslizasse pelo ambiente em vez de caminhar. Durante o encontro, a testemunha relatou uma forte sensação de medo e desconforto, acompanhada pela impressão de que a figura a observava. Em pouco tempo, o tal Homem de Fumaça desapareceu sem deixar qualquer vestígio físico, simplesmente se dissipando no ar ou desaparecendo na escuridão. Existem diversas interpretações para esse tipo de relato. Algumas pessoas acreditam que a entidade seria um espírito ou um fantasma que assume uma forma de fumaça. Outras sugerem que poderia ser uma entidade sobrenatural ou até mesmo uma manifestação ligada a fenômenos psicológicos, como alucinações provocadas por estresse, fadiga ou condições ambientais. Como ocorre com muitos casos que envolvem fenômenos paranormais, não há evidências científicas que confirmem a existência do tal Homem de Fumaça. O caso é tratado como um relato anedótico, que significa um relato pessoal sem nenhum tipo de comprovação, nem imagem tem desse caso, e faz parte do folclore paranormal moderno, sendo frequentemente comparado a histórias sobre pessoas das sombras ou aparições humanoides escuras. O Homem-Elefante de Pascagoula são supostos seres extraterrestres associados ao famoso incidente de abdução de Pascagoula, ocorrido em 11 de outubro de 1973 no estado de Mississippi, nos Estados Unidos. O caso se tornou um dos relatos de abdução alienígena mais conhecidos da história. Segundo os dois pescadores envolvidos, a qual seus nomes são Charles Hickson e Calvin Parker, eles estavam pescando às margens do rio Pascagoula quando ouviram um zumbido estranho. Em seguida, um objeto voador luminoso
apareceu próximo deles. Pouco depois disso, 3 criaturas saíram da nave e se aproximaram. As figuras foram descritas como humanoides de aproximadamente 1,50 m de altura, com uma aparência extremamente incomum. A sua pele era pálida, enrugada e semelhante a de um elefante. Elas pareciam não possuir olhos visíveis, apenas pequenas fendas no lugar de sua boca. A cabeça não tinha um pescoço aparente, ligando-se diretamente aos seus ombros. No lugar do nariz e das orelhas havia 3 protuberâncias parecidas com cenouras, uma na posição do nariz e 2 onde estariam as orelhas. As mãos terminavam em garras semelhantes às de uma lagosta e a parte inferior do corpo parecia ter uma única perna fundida, terminando em pés grandes também comparados a de um elefante. Hickson também afirmou ainda que esses seres se moviam de forma rígida e robótica, muito semelhantes a máquinas. Os 2 homens afirmaram que foram levados para dentro da nave, onde passaram por algum tipo de exame antes de serem devolvidos ao local da pesca. O caso chamou enorme atenção da imprensa na época e continua sendo debatido até hoje entre pesquisadores de OVNIs. Enquanto alguns acreditam que os 2 realmente passaram por uma experiência inexplicável, outros consideram que o episódio pode ter sido o resultado de algum engano, de fatores psicológicos ou até de uma invenção. Até hoje não existe nenhuma evidência científica que comprove a existência dos chamados homens-elefantes de Pascagoula ou da veracidade da abdução. O Dogman, ou em português o Homem-Cachorro, é um dos criptídeos mais conhecidos dos Estados Unidos. Ele é descrito como uma criatura semelhante a um lobisomem, tendo cerca de 2 metros de altura, um corpo musculoso, uma cabeça de cachorro ou de lobo, olhos brilhantes e a capacidade de andar tanto sobre 4 patas quanto sobre 2 patas. Muitas testemunhas afirmam que o seu uivo se parece bastante com um grito humano. A primeira aparição relatada teria ocorrido em 1887 no condado de Wexford, no estado de Michigan. 2 lenhadores disseram ter visto uma criatura com um corpo humano e uma cabeça de cão. Outras supostas aparições foram relatadas nas décadas seguintes em diferentes partes do estado. A lenda ficou realmente famosa em 1987 quando o radialista Stephen Cook gravou uma música chamada The Legend como uma brincadeira de 1º de abril. Para sua surpresa, várias pessoas começaram a telefonar para a rádio dizendo que também haviam visto uma criatura muito parecida com o que ele tinha descrito. Isso transformou o Dogman em uma das lendas urbanas mais conhecidas de Michigan. Segundo o folclore local, o Dogman aparecia em ciclos de 10 anos, especialmente em anos terminados em 7. Algumas histórias afirmam que ele vive nas florestas próximas do rio Manistee e evita contato direto com humanos. Apesar da popularidade da lenda, não existe nenhuma prova científica de que o Dogman seja real. Céticos acreditam que os relatos podem ser resultado de animais mal identificados, exageros, boatos ou até mesmo fraudes. O Anjo Caído da Catalunha é um suposto criptídeo ou entidade humanoide que teria sido filmado em uma floresta próxima à região da Catalunha, na Espanha. O caso ganhou notoriedade na internet por causa de um vídeo gravado durante a madrugada de 11 de junho de 2006, no qual 2 homens registraram uma criatura extremamente estranha antes de persegui-la pela mata. Segundo o vídeo, a criatura possuía um corpo muito magro e esquelético, lembrando uma pessoa sofrendo de desnutrição extrema. Os seus braços e pernas eram longos e finos, os olhos pareciam brilhar na escuridão e o mais impressionante é que havia estruturas nas costas dele semelhantes a asas sem penas, parecidas com as de um pássaro em processo de muda. Durante a perseguição, os homens afirmaram encontrar grandes penas brancas espalhadas pelo chão, o que reforçou a ideia de que a criatura poderia realmente possuir asas. Esse detalhe é um dos aspectos mais lembrados da história, embora não exista qualquer prova de que as penas estivessem ligadas ao suposto ser. Diversas teorias foram propostas para explicar o que aparece na filmagem. Algumas pessoas acreditam que poderia ser um criptídeo desconhecido. Outros sugerem que seria apenas um eremita ou uma pessoa com problemas mentais vivendo isolada na floresta. Há ainda quem a interprete a figura como uma presença demoníaca ou um verdadeiro anjo caído, devido à aparência das asas e ao aspecto sobrenatural da criatura. Entretanto, apesar da fama do vídeo, não existe nenhuma evidência concreta de que a criatura fosse real. O material nunca foi confirmado por especialistas, não houve outras aparições verificadas e nenhuma prova física foi apresentada além da gravação. Hoje, o Anjo Caído da Catalunha continua sendo lembrado como um dos vídeos mais curiosos da internet envolvendo supostos criptídeos. Mesmo sendo considerado uma provável encenação, a sua aparência perturbadora e o mistério em torno da filmagem fazem com que a história continue despertando o interesse de fãs de terror, lendas urbanas e fenômenos paranormais.
O ET de Varginha é um dos casos de ufologia mais famosos do Brasil. Os acontecimentos ocorreram em janeiro de 1996 na cidade de Varginha, em Minas Gerais, e até hoje ele divide opiniões entre quem acredita em uma visita extraterrestre e quem considera que tudo pode ser explicado por enganos e rumores. Tudo começou em 20 de janeiro de 1996, quando 3 jovens chamadas Liliane Silva, Valquíria Silva e Kátia Xavier atravessaram um terreno baldio e afirmaram ter visto uma criatura estranha agachada perto de um muro. Segundo elas, o ser tinha uma pele marrom escura, uma cabeça grande com 3 protuberâncias, olhos vermelhos e grandes e aparentava estar fraco ou machucado. Assustadas, elas correram para casa dizendo que haviam visto o diabo. A mãe de 2 delas foi até o local e relatou ter sentido um forte odor, além de encontrar apenas uma marca no chão. Pouco tempo depois, começaram a surgir diversos relatos de moradores dizendo ter visto luzes estranhas no céu e uma intensa movimentação de caminhões militares e veículos do corpo de bombeiros. Esses rumores deram a origem à teoria de que uma nave teria caído na região e que um ou mais seres extraterrestres teriam sido capturados pelo exército brasileiro. Outro elemento que alimentou o mistério foi a morte do policial militar Marco Eli Xerezi, ocorrida algumas semanas depois. Segundo a versão oficial, ele morreu em decorrência de uma infecção causada por uma complicação médica. No entanto, defensores da hipótese extraterrestre afirmam que ele teria adoecido após entrar em contato com uma das supostas criaturas, embora nunca tenham surgido provas que sustentem essa ligação. O caso ganhou enorme repercussão na imprensa brasileira e também internacional. As investigações oficiais, porém, chegaram a outra conclusão. O exército abriu uma sindicância e, posteriormente, um inquérito policial militar. Ambos concluíram que não havia evidência de qualquer nave ou ser extraterrestre. A explicação apresentada foi que a criatura vista pelas jovens provavelmente era um morador conhecido na cidade como Mudinho, que possuía problemas de saúde e uma aparência incomum. A movimentação dos veículos militares foi atribuída à manutenção de viaturas e operações relacionadas a fortes chuvas que atingiam a região naquele período. Mesmo assim, muitos ufológicos rejeitam essa explicação. Eles alegam que houve um acobertamento por parte das autoridades, apontando inconsistências em depoimentos, relatos de militares e testemunhas que afirmam ter visto fatos semelhantes. Até hoje, entretanto, nenhuma prova física verificável, como destroços de uma nave ou um corpo extraterrestre, foi apresentada. Inclusive, alguns pesquisadores favoráveis à ufologia reconhecem que falta evidências materiais para confirmar a história. O Homem Macaco de Delhi é uma das lendas urbanas mais famosas da Índia. O caso ocorreu em maio de 2001, quando a cidade de Nova Delhi entrou em pânico devido a centenas de relatos sobre uma criatura misteriosa que supostamente atacava pessoas durante a noite. O episódio é amplamente citado como um caso de histeria coletiva. Segundo as testemunhas, a criatura tinha uma aparência muito estranha, mas as descrições raramente eram iguais. Alguns diziam que ela media cerca de 1,20 m de altura, enquanto outros afirmavam que chegava a mais de 2 metros. Essa criatura era descrita como coberta de pelos pretos, com olhos vermelhos brilhantes, garras metálicas e, em alguns relatos, usando um capacete de metal, 3 botões no peito e até patins. Também havia quem afirmasse que ela conseguia saltar facilmente de um lado para o outro. Em poucas semanas foram registrados mais de 350 avistamentos. Cerca de 60 pessoas disseram ter sido atacadas ou arranhadas pela criatura. O medo tomou conta da cidade, especialmente em bairros mais pobres, onde muitas pessoas dormiam em telhados por causa do calor. A polícia recebeu milhares de ligações e chegou a divulgar retratos falados do suposto homem macaco, mas nunca encontrou qualquer evidência concreta de sua existência. O pânico acabou provocando tragédias. Pelo menos 2 ou 3 pessoas morreram ao cair de escadas ou de telhados enquanto tentavam fugir do que acreditavam ser o homem macaco. Muitas outras ficaram feridas durante corridas e tumultos causados pelo medo. Diversas explicações foram propostas na época. Algumas pessoas acreditavam que se tratava de um animal desconhecido, um espírito ou até mesmo uma manifestação do deus hindu Hanuman. Outras sugeriram que poderia ser um criminoso fantasiado ou um grupo de pessoas pregando peças. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. Em 2002, inclusive, 4 adolescentes foram flagrados usando fantasias de macaco para assustar comerciantes, mostrando que parte dos relatos podia ter sido inspirada por imitadores. Hoje, a explicação mais aceita por pesquisadores é que o caso foi um exemplo de histeria coletiva,
narrativa. O medo espalhado pelos boatos, aliado à cobertura intensa da mídia e às descrições contraditórias das testemunhas, fez com que muitas pessoas interpretassem ruídos, sombras e até ataques de macacos comuns como sendo obra de um misterioso homem macaco. O monstro do túnel de Toronto é uma lenda urbana canadense que surgiu em 1978 e descreve uma misteriosa criatura humanoide que supostamente foi encontrado nos túneis subterrâneos da cidade de Toronto. Embora ele seja um ser catalogado na criptozoologia, nunca foi encontrado qualquer tipo de evidência concreta de que a criatura realmente existe. A história começou quando um homem chamado Ernest estava procurando o seu gato desaparecido próximo ao prédio onde morava. Durante a busca, ele encontrou a entrada de um antigo túnel e decidiu entrar para verificar se o animal havia estado lá. Depois de avançar alguns metros na escuridão e iluminando o caminho apenas com uma lanterna, Ernest afirmou ter visto uma criatura muito bizarra. Segundo a sua descrição, ela era pequena, medindo cerca de 90 centímetros de comprimento, possuía um corpo magro coberto por pelos cinzentos, braços longos, olhos vermelhos alaranjados e dentes grandes e afiados. O que mais o assustou, porém, foi que a criatura teria olhado diretamente para ele e dito em inglês "Go away", ou em português "vai embora", repetindo a frase diversas vezes com uma voz sibilante. Logo depois, a criatura desapareceu rapidamente por outro túnel. Ernest saiu correndo do local e contou o ocorrido para a esposa, que afirmou que ele chegou em casa extremamente assustado. Durante muito tempo, ele evitou falar sobre o caso por medo de ser ridicularizado. Meses depois, ele aceitou conceder uma entrevista em um jornal local. Na época, pessoas próximas a ele disseram que ele era considerado honesto e que não costumava inventar histórias. Após a divulgação do relato, jornalistas e funcionários responsáveis pelo sistema de túneis visitaram o local indicado por Ernest. Eles encontraram apenas o corpo de um gato morto parcialmente enterrado, mas nenhuma evidência da criatura. Também não foram encontrados pegadas, pelos, fotografias ou qualquer outro vestígio que comprovasse sua existência. Com o passar dos anos, surgiram diversas teorias para explicar o caso. Alguns entusiastas do paranormal acreditam que Ernest poderia ter encontrado um criptídeo desconhecido vivendo do subterrâneo da cidade. Outros sugerem que ele viu um animal comum em condições de pouca iluminação e interpretou sua aparência de forma equivocada. Há ainda quem considere que tudo não passou de uma invenção ou de uma experiência influenciada pelo medo e pelo ambiente claustrofóbico dos túneis. Outra hipótese frequentemente mencionada relaciona a história ao folclore indígena canadense. Alguns povos algonquinos possuem lendas sobre pequenos seres humanoides peludos que viveriam próximos a rios e cavernas. Como muitos cursos d'água de Toronto foram canalizados para túneis subterrâneos ao longo do desenvolvimento da cidade, algumas pessoas especulam que essas antigas lendas possam ter influenciado a narrativa do monstro dos túneis de Toronto. No entanto, não existe qualquer prova de que as duas histórias estejam realmente conectadas. Até hoje, o monstro do túnel de Toronto permanece apenas como uma curiosa lenda urbana. Sem provas físicas ou testemunhas adicionais que confirmem o relato de Ernest, o caso continua sendo lembrado como um dos supostos encontros com criptídeos mais famosos do Canadá, alimentando debates entre céticos e entusiastas do sobrenatural. O Black Stickman é um dos criptídeos e fenômenos paranormais mais incomuns e bizarros da internet. Diferentemente das criaturas como o Pé Grande ou o Mothman, ele é descrito como uma figura extremamente fina, completamente preta e semelhante aos desenhos de palitos feitos por crianças. Obviamente não existe nenhuma prova da sua existência, mas relatos de supostos avistamentos surgiram em diversos países e acabaram se tornando uma lenda moderna. Segundo as descrições, esse ser possui um corpo muito alto e estreito, braços e pernas longos como hastes, uma cabeça oval ou redonda e não apresenta olhos, boca, nariz ou qualquer outra característica facial. Muitas testemunhas afirmam que parecem ser quase bidimensionais, como se fossem um literal desenho colado na realidade. Em alguns relatos, eles parecem absorver a luz ao redor em vez de refleti-la. O seu comportamento também é considerado estranho. Em vez de atacar pessoas, normalmente ele fica apenas observando a distância.
Quando ele percebe que foi visto, ele costuma fugir rapidamente, desaparecer de repente ou parecer atravessar objetos sólidos. Alguns relatos dizem que eles deslizam pelo chão sem mover as pernas de forma natural, enquanto outros afirmam que seus movimentos são rápidos e travados, como se estivessem pulando quadros de uma animação. Diversas pessoas também relataram efeitos incomuns durante os encontros, como sensação de eletricidade estática no ar, tontura, pressão na cabeça, um silêncio repentino ao redor ou uma impressão de que o ambiente ficou estranho por alguns segundos. Apesar de tudo isso, praticamente não existe histórias confiáveis de ataques físicos atribuídos ao Black Stickman. O Ningen é um criptídeo que supostamente habita as águas geladas da Antártida. O seu nome vem do japonês e significa humano, pois a criatura teria um formato vagamente semelhante ao de uma pessoa. A lenda surgiu no Japão e se tornou muito popular na internet, sendo hoje um dos criptídeos marinhos mais conhecidos na internet. Segundo os relatos, o Ningen seria um ser enorme, medindo entre 20 e 30 metros de comprimento. O seu corpo seria completamente branco, permitindo que ele se confundisse facilmente com blocos de gelo ou icebergs. A sua cabeça teria uma aparência simples também, com apenas 2 olhos escuros e uma pequena boca sem nariz ou orelhas aparentes. Dependendo da versão da história, ele pode possuir braços com mãos humanas, pernas, uma cauda semelhante de uma sereia ou de uma baleia. A lenda começou a ganhar força no início dos anos 2000, quando usuários de fóruns japoneses como o 2chan, por exemplo, afirmaram que tripulações de navios de pesquisa e de caças-baleias haviam encontrado uma enorme criatura branca nadando nas águas antárticas. Em um dos relatos mais famosos, marinheiros acreditaram estar observando um submarino. Quando se aproximaram, perceberam que o objeto possuía um formato humanoide e se movia como um animal vivo antes de mergulhar e desaparecer nas profundezas. Com a popularidade dessas histórias, começaram a circular fotografias, ilustrações e imagens de satélites que supostamente mostrariam o Ningen. No entanto, nenhuma dessas foi considerada uma prova confiável. Muitas imagens acabaram sendo explicadas como icebergs de formatos incomuns, baleias vistas de ângulos diferentes, sombras na água ou até montagens feitas para alimentar a lenda. Diversas explicações foram propostas para o suposto avistamento. Alguns acreditam que as testemunhas poderiam confundir baleias, focas ou lulas gigantes com uma criatura desconhecida, enquanto outros apontam que as condições extremas da Antártida, como neblina, pouca iluminação e reflexos no gelo, podem provocar ilusões visuais. Já os entusiastas do paranormal defendem que o Ningen poderia ser uma espécie marinha ainda não descoberta ou até mesmo uma criatura de origem extraterrestre. É sempre isso, né? Até hoje não existe qualquer evidência científica de que o Ningen realmente exista. A maioria dos pesquisadores considera que ele seja uma lenda moderna criada e popularizada na internet, embora continue sendo um dos criptídeos mais famosos e intrigantes da cultura popular japonesa e das histórias misteriosas envolvendo oceanos. O Rougarou é uma criatura lendária do folclore Cajun, que são descendentes de franceses que vivem na Louisiana, nos Estados Unidos. O seu nome vem da expressão francesa loup-garou, que significa lobisomem, mas ao longo dos séculos a lenda ganhou características próprias e se tornou diferente da versão europeia. Segundo a tradição, o Rougarou possui um corpo humano e cabeça de lobo ou de um grande cão, coberto de pelos escuros, com olhos vermelhos brilhantes e dentes afiados. Ele costuma vagar pelos pântanos, florestas e baías da Louisiana, principalmente durante a noite, procurando vítimas para atacar. Algumas histórias dizem que ele anda sobre 2 pernas, enquanto outras afirmam que ele corre de 4 patas como um animal. A origem da maldição varia conforme a região. Em algumas versões, uma pessoa se torna um Rougarou por causa de uma maldição lançada por uma bruxa. Em outras, isso acontece como punição por quebrar regras religiosas, especialmente durante a quaresma. Também existem histórias em que quem é mordido ou ferido por um Rougarou acaba herdando a maldição. Uma crença muito conhecida diz que a maldição dura 101 dias. Durante esse período, a pessoa se transforma regularmente no monstro e sente uma sede incontrolável por sangue ou carne. Ao final dos 101 dias, a maldição pode ser passada para outra pessoa ao fazê-la sangrar. Depois disso, o antigo Rougarou volta a ser um humano. Diferente do lobisomem clássico, o Rougarou nem sempre depende da lua cheia para se transformar. Em muitas versões, ele
ele pode assumir sua forma monstruosa em qualquer noite, tornando-o um predador ainda mais imprevisível. A lenda também era usada como forma de educar crianças. Pais e avós contavam histórias do Rougarou para impedir que os filhos saíssem de casa à noite, entrassem no pântano ou desobedecessem os mais velhos. Assim, a criatura acabou se tornando uma espécie de bicho-papão da Louisiana, além de um símbolo do folclore local. Embora muitas pessoas afirmem ter visto o Rougarou ao longo dos anos, não existe qualquer evidência científica de sua existência. Mesmo assim, ele ainda é considerado uma das criaturas mais famosas do folclore da Louisiana.